Shalom, meus amigos, boa noite para você. Eu quero falar uma frase, parafrasear uma fala de Chico Anísio. Chico Anísio, quando estava já muito debilitado, o Fantástico fez uma entrevista com ele. E nessa entrevista, o Fantástico perguntou a Chico Anísio: Chico, você tem medo da morte? E ele disse o seguinte: bem, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho pena de saber que um dia eu vou morrer, porque pessoas como eu não deveriam morrer. Eu concordo, claro, com o Chico, porque há pessoas que entram no mundo para brilhar de uma maneira que eu poderia citar muitos deles: Freud, René Descartes, eu poderia falar sobre Sigmund Freud, Zygmunt Bauman, Madre Teresa de Calcutá, Einstein. Imagina se o Einstein estivesse vivo hoje, o quanto ele iria contribuir para a nossa física e a matemática e a ciência. Eu poderia citar nomes tão tremendos que passaram no mundo, como o próprio Alexandre o Grande. Enfim, são pessoas que morrem e deixam o seu legado. Mário Cortella, ele disse que ele não tem medo da morte. O grande filósofo brasileiro Mário Cortella, professor Mário Cortella, ele disse: olha, eu não tenho medo da morte, eu sei que ela virá. Eu tenho medo de ter uma vida de marasmo. Chico Anísio também, ele disse isso. Mas a morte, enfim, meu amigo, ela é o fim de todas as coisas. O que nós acreditamos, o que é a morte? Bem, a morte, na realidade, ela é uma ordenança bíblica após a queda do homem no Éden. Quando o homem pecou, a morte foi necessária, porque a morte, na verdade, ele é um ato de desobediência do homem, e o homem teve que pagar com a própria imortalidade. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles perderam a imortalidade. E a partir daquilo ali, no século IV, Agostinho de Hipona, que foi um dos personagens principais da patrística, que foi um idealismo literal que existiu no século IV, no final do século IV, início do século V, grande amigo de São Jerônimo, autor da Bíblia Vulgata, a Bíblia Católica. Ele foi responsável em divulgar a hereditariedade, ou seja, que o pecado do Adão passou para todos nós. Por causa disso, nós fomos sequenciados à morte. Mas a morte existe para a gente? O que de fato a Bíblia fala sobre ela? Bem, nós não temos muito entendimento do que acontece após morte. Nós temos aí os fenômenos pós-morte, reconhecido pela ciência, reconhecido pela própria medicina, mas o ateísmo é muito grande para aqueles que voltam, porque todos que voltam com uma experiência, dizendo que houve uma experiência do outro lado. Mas o que de fato a Bíblia fala sobre isso? Bem, o próprio Jesus, ele nunca deu a entender o que acontece após a morte. Ele não disse isso. Mas ele, em uma certa ocasião, ele vai dizer o seguinte: aqueles que acreditam em mim, mesmo que esteja morto, vai reviver. Então ele pregou que as pessoas que acreditassem nele iriam viver do outro lado, uma vida melhor do que essa que nós vivemos nesse plano físico. Partindo disso, a gente sabe que existe vida após a morte, porque Jesus, ele é Deus. Então o próprio Deus que estava nele disse: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então existe vida após a morte. Eu acredito nisso porque o próprio Deus fala sobre isso. Mas todos aqueles que passam dessa vida para outra, realmente tiveram uma experiência pós-morte? Não. Eu digo para você que você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, porque nem sempre aquilo que você ouve é verdade. Se você observar primeiro, a igreja do primeiro século, nunca ninguém, além de Paulo, declarou que viu algo fora desse corpo. Após Paulo, passou-se quase 2000 anos para Catherine Berry Baxter, a escritora do livro A Divina Revelação do Inferno, falar sobre o que acontece fora do corpo. Foi o primeiro testemunho cristão a dizer que havia um inferno e havia um céu, baseando-se nos elementos da Bíblia. Após isso,
Todos os arrebatamentos aconteceram no mundo inteiro. Um dos mais famosos, Gordon Bottle, autor do livro O Céu é Verdade. Enfim, o que acontece após a morte, ou após a morte, nós que somos espiritualizados, nós acreditamos na vida após a morte. Mas há uma consequência daqueles que vão sem Ele, sem Deus. E sem Deus nós acreditamos que as pessoas vão padecer no inferno. Mas inferno é uma palavra latina construída pelo biblista, né? São Jerônimo. Não, o inferno ele é real. Porque o próprio Jesus cita ele como sendo um lugar factual, um lugar verdadeiro. E a única maneira que nós temos, então, de não deixarmos somente um legado na terra, mas temos um legado fora desse mundo, é com Deus. Então, meu amigo, se existe uma experiência boa a ter, é com Ele. Sem Ele, não valeu nem a pena passar por aqui. Shalom.